Bom dia, amados irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmão Alexandre, canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da palavra do Senhor. Hoje nós entraremos no dia 19º de leitura da palavra, onde iremos ler Gênesis capítulo 44 e 45, depois pularemos para Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24 até o versículo 43. Lembrando mais uma vez aqui que a leitura é feita na Bíblia, versão revista e corrigida, certo? E a leitura é sem comentário dos textos lidos, tudo bem? Em breve nós começaremos com oração e a leitura da palavra. Pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo neste projeto, onde nós buscaremos ler a Bíblia toda durante um ano, certo? De Gênesis a Apocalipse. Que o Senhor abençoe grandemente esta leitura, em nome de Jesus. Então oremos. Pai Todo-Poderoso, a Ti toda honra, toda glória e a Ti todo louvor. Senhor, estamos aqui mais uma vez te agradecendo pelo nosso levantar no dia de hoje, Senhor. Hoje, 21 de junho de 2025, são 6h17 da manhã. Estamos aqui para mais um dia de leitura da Tua Palavra. Obrigado, meu Pai, por todos aqueles que estão acompanhando e que esta palavra entre no nosso ouvido e caia no nosso coração para que possamos pôr em prática na nossa vida e na vida do próximo. Muito obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Já são 19 dias perseverando em ler a Tua palavra e cremos que muito o Senhor irá falar conosco através do Teu Santo Espírito e através da Tua poderosa palavra. Nos dá sabedoria, meu Pai, entendimento, e que possamos sair daqui avivados e fortalecidos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, Gênesis capítulo 44 tem como subtítulo A astúcia de José para deter seus irmãos. Versículo 1 fala: E deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo: Enche de mantimento os sacos destes varões, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada varão na boca do seu saco. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra de José, que tinha dito. Vinda a luz da manhã, despediram-se estes varões, ele com seus jumentos. Saindo eles da cidade e não se havendo ainda distanciado, disse José ao que estava sobre a sua casa: Levanta-te e persegue aqueles varões, e alcançando-os lhes dirás: Por que pagastes mal por bem? Não é este o copo porque bebe meu senhor? E em que ele bem adivinha? Fizeste mal no que fizestes. E alcançou-os e falou-lhes as mesmas palavras. E eles disseram-lhe: Por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro que temos achado na boca dos nossos sacos, que tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos com quem for achado, morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. E ele disse: Ora, sejam também assim conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis desculpados. E eles apressaram-se, e cada um pôs em terra o seu saco, e cada um abriu o seu saco, e buscou, começando no maior e acabando no mais novo. E achou-se o copo no saco de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes, e carregou cada um o seu jumento, e tornaram à cidade. E veio Judá com seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele em terra. E disse-lhes José: Que é isto que fizestes? Não sabeis vós que tal homem como eu bem adivinha? Então disse Judá: Que diremos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Mas ele disse: Longe de mim que eu faça tal. O varão em cuja mão o copo foi achado, aquele será meu servo. Porém vós subi em paz para vosso pai. Então Judá chegou a ele e disse:
Ai, Senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu Senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo: Tende vós pai ou irmão? E dissemos a meu senhor: Temos um velho pai e um moço da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu disseste a teus servos: Trazei-mo a mim, e porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos a meu senhor: aquele moço não poderá deixar seu pai. Se deixar seu pai, este morrerá. Então tu disseste a teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. E aconteceu que, subindo nós a teu servo, meu pai, e contando-lhe as palavras de meu senhor, disse nosso pai: Tornai, comprai-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos: não poderemos descer, mas, se nosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não poderemos ver a face do varão, se este nosso irmão menor não estiver conosco. Então disse-nos teu servo, meu pai: vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Um ausentou-se de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e não o tenho visto até agora. Se agora também tirardes a este da minha face, e lhe acontecer algum desastre, farei descer as minhas cãs com dor à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está atada com a alma dele, acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá, e teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: se não tu tornar, eu serei culpado a meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço, por escravo de meu senhor, e que suba o moço com seus irmãos. Porque como subirei eu ao meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. Gênesis capítulo 45, subtítulo: José dá-se a conhecer a seus irmãos. Versículo 1. Então José não se podia conter diante de todos que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque, para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos, e subi a meu pai, e dizei-lhe: assim tem dito teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, e não te demores. E habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa e tudo que tens. E eis que vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é a minha boca que vos fala. E fazei saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, e apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou, e Benjamim chorou também ao seu pescoço.
Versículo 15. E beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. E a nova ouviu-se na casa de Faraó, dizendo: os irmãos de José são vindos. E pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos. E disse Faraó a José: dize a teus irmãos: fazei isto, carregai os vossos animais e parti, e tornai a terra de Canaã. E tornai a vosso pai e as vossas famílias. E vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. A ti, pois, é ordenado: fazei isto. Tomai vós da terra do Egito carros para vossos meninos, para vossas mulheres e para vosso pai, e vinde. E não vos pese coisa alguma das vossas alfaias, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. E José deu-lhes carros, conforme o mandado de Faraó. Também lhes deu comida para o caminho. A todos lhe deu, a cada um, mudas de vestes, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de vestes. E a seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos carregados do melhor do Egito e 10 jumentos carregados de trigo e pão e comida para seu pai, para o caminho. E despediu seus irmãos e partiram e disse-lhes: não contendais pelo caminho. E subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai. Então lhe anunciaram, dizendo: José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José, que ele lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai, e disse Israel: basta, ainda vive meu filho José, e eu irei e o verei antes que eu morra. Gênesis 44 e 45 foi a leitura de hoje. Agora, meus irmãos, nós pularemos para o livro de Mateus, certo? Nós começamos ontem Mateus, capítulo 13. Nós lemos até o versículo 23, tudo bem? E agora nós vamos ler Mateus a partir do versículo 24 até o versículo 43. Então vamos lá, Mateus capítulo 13, versículo 24, fala. Tem como subtítulo a parábola do trigo e do joio. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E, quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé deles os seus discípulos,
dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Oremos. Pai Todo-Poderoso, mais uma vez aqui, para a honra e glória do teu poderoso nome, nós encerramos a leitura. Hoje, meu Senhor, neste dia de sábado, nesta manhã, te agradecemos e te pedimos, meu Pai, que possamos refletir e até mesmo, se possível, ler novamente, Senhor, a tua palavra, para que possamos entender o significado por trás das Escrituras. Pedimos a ajuda do teu Espírito Santo, o Consolador que tu enviou, para que possamos estar preparados e atentos para entender a maravilhosa palavra de Deus. Ah, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado. Dá dia, meu Pai, de livramento. Vai curando as enfermidades do teu povo. Vai, Senhor, nos dando ousadia para falar a tua palavra aos nossos parentes, aqueles que não conhecem ainda o sacrifício do teu Filho Jesus Cristo, aqueles que vivem, meu Pai, em seitas, em heresias, e que muitas vezes estão perdidos em vícios, em todo tipo de entretenimento maligno que o inimigo bota no coração. Mas Deus, estamos aqui firmes, no 19º dia, perseverando em conhecer e aprender da tua palavra. Muito obrigado, meu Pai, por tudo. Eu te oro e te agradeço, te pedindo um dia de paz na vida de cada um que vê este vídeo, de livramento, de saúde, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus, mais um dia que vencemos, meus irmãos e amigos, e vamos aqui pegar o nosso controle para marcar a leitura do dia de hoje. Hoje, 19º dia da leitura. Lemos Gênesis 44 e 45 e lemos Mateus 13, do versículo 24 ao versículo 43. Hoje, sábado, 21 de junho de 2025. Encerro aqui essa transmissão. Muito obrigado a todos mais uma vez. Continue orando por mim, certo? Para que eu possa concluir este projeto junto com vocês no prazo de 1 ano. Né? Que Deus vai repreender todo tipo de adversidade ou problema que possa surgir durante esta leitura. E que o Senhor nos dê força, ousadia, coragem, saúde, para que possamos perseverar na leitura da tua palavra. Muito obrigado por tudo. Tenha um bom dia. Eu oro, Senhor, mais uma vez, e te agradeço pedindo e te dizendo muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Em nome de Jesus, amém.